a, mudou a regra. O Desculpe, está dizendo que ia começar a gravar. Ok. Beleza. Então, Rodrigo e Rafael, vocês foram convidados a fazer uma apresentação. Uhum. Querem começar? Começa eu ou começa você, Rodrigo? Começa você. Eu só vou pedir para que todo mundo deixe o Figma aberto. Isso. Porque a parte que eu vou falar, eu gostaria que, tipo assim, todo mundo fizesse junto dentro do aplicativo. Uhum. Beleza. Da minha parte também. É legal. Tipo, vai dar pra consultar depois, acho que é bem tranquilo consultar depois, mas fazendo junto, acho que fica legal também. Entra no time lá, no nosso time? Você abre, mas já tá no time, mas você não precisa entrar dentro do time não, pode ser na geral, assim, né? Só abrir a tela principal da sua conta. Eu até deixei um arquivo salvo, e, pelo que eu tô vendo aqui, o Heitor até viu. Tem um arquivo escrito aula de Figma. Entrei nele aqui. Eu só não sei se tem alguma coisa nele, pra mim tá só preto. Não, tem nada. É um arquivo em branco. Ok. Eu comecei a compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver como que aparece pra todo mundo de primeira. O tema padrão dele é preto mesmo ou ele é branco? Eu não sei. Não, ele é branco. Ele é branco. Os programadores gostam de fundo preto. Eu acho que tá tão enraizado em mim já que eu botei sem lembrar. O meu também tá preto. Só que eu acho que ele pegou do navegador, né? O tema do navegador. Enfim, todo mundo já abriu aí? Pode começar? Bem, então, vou começar aqui. O Figma, como já foi explicado nos outros encontros, é uma ferramenta de prototipagem. A gente teve aquele processo todo para conseguir uma conta de estudante, entrou na equipe. Enfim, eu vou começar também. Aí, você começa um arquivo, você vai abrir essa tela aqui, você entra no figma.com na sua conta, ele tem aqui em cima, que tem duas partes, Design File, FigJamboard. O FigJamboard acho que o Rodrigo vai falar depois, mas aí eu vou explicar um pouco como que usa aqui nessa parte de Design File. Aí você clica, abre aqui, vai abrir um projeto vazio, e aqui é o nosso espaço onde a gente vai fazer a nossa prototipagem. Então, aqui em cima, aqui a gente tem algumas ferramentas. Então, tem o cursor, tem os frames, tem algumas formas, aí tem a caneta, tem texto e umas coisinhas aqui para frente. E aí a gente começa aqui, primeiro criando um frame. Então, um frame é um espaço onde você vai colocar todos os componentes, todas as formas do protótipo. Então, você pode criar o frame só clicando na tela, ele vai abrir esse tamanho aqui, você pode redimensionar, ou então você pode criar um frame, aí você clica nele aqui na direita tem alguns tamanhos já pré-definidos. Então, são tamanhos de dispositivos de smartphone que a gente pode ter. Então, iPhone 14, iPhone 13, Android pequeno, Android largo. E aí, eu vou pegar aqui do Android largo. Vocês podem pegar o que vocês quiserem, é válido vai funcionar para qualquer um. E aqui é o frame, como eu disse, é o lugar onde você vai colocar tudo. E aqui na esquerda, aqui a gente tem as camadas. Então a gente já pode ver que o nosso frame está aqui nas camadas. E se adicionar outro frame, ele é outra camada também, só que não é uma camada dentro, é uma camada fora. Mas vamos manter só, por enquanto, esse primeiro frame. E aí, a ideia que eu tive
de introduzir as coisas que o Figma pode fazer é criar uma tela de login, que uma vez que você entra, uma vez que você clica o botão para fazer login na conta, ele vai para uma outra tela, e aí é uma tela com rolagem, e essa tela tem imagens nela, e ela tem um menu que você clica para deslizar com overlay. Vai fazer mais sentido quando estiver escrito. Então aqui, esse frame seria a tela de login. Então eu já mudo aqui o nome para ficar melhorzinho. E aí, bem, aqui é o frame, a gente clica nele. Aqui na direita, aqui a gente tem algumas propriedades do frame no sentido de estilização. Então, aqui a gente tem as dimensões dele. Então, essa aqui, XY, é a posição que ele está no Canva, né? Aqui é a largura, aqui é a altura, a gente mantém essa aqui que a gente predefiniu do Android. E aqui está a rotação e a borda, mas isso aqui a gente vai ver mais para frente criando os botões e caixas de texto. E aí, eu vou avançar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem a propriedade fill, que é basicamente mudar a cor de fundo. Então aqui está branco, mas aí dá para botar uma corzinha diferente, meio fraquinha. Deixar esse azul clarinho. Então aqui a gente mudou a cor. E aí vamos começar a acrescentar os componentes aqui dentro. Então, primeiro vamos criar as caixas de texto. Por enquanto, as caixas de texto elas vão ser fixas com texto só, então a gente não vai digitar nelas, mas, se não me engano, o Figma tem essa possibilidade de você conseguir digitar coisas dentro das caixas de texto. Enfim, e aqui é uma forma, um retângulo. Esse retângulo vai ser uma caixa de texto do usuário. Então aqui, teoricamente, onde o usuário colocaria o nome dele. E aí a gente vai definir, vou pegar um tamanho mais ou menos assim, e aí a gente coloca, é bom colocar uns valores mais fechadinhos. Então, por exemplo, largura 200 e altura 40. Aí aqui a gente tem uma caixinha aí a gente tem um retângulo. E aí a gente vai mexer nele um pouco. Então, por exemplo, a gente quer uma caixa de texto que não seja esse retângulo com os cantos agudos assim. Então a gente vai arredondar um pouco a borda. Então, sei lá, 16. Aqui a gente tem um retângulo com as bordas arredondadas. Eu sumi com alguma... Ah, tá aqui. Enfim. Aí aqui a gente clica aqui para centralizar baseado no pai, ele centraliza no meio. E aqui a gente vai botar um efeito nele também. Esse efeito são alguns efeitos que normalmente tem nas ferramentas de mexer com imagem. O Google Presentation tem isso. Então, tipo, aqui tem o Drop Shadow, então é a sombra externa, tem a sombra interna, e aí aqui a gente vai fazer a sombra interna. Então, a gente vai ter uma caixinha que dá para ver que ela tá diferente do plano de fundo e dá para colocar coisa aqui dentro dela. Então aqui a gente vai colocar texto, que seria o que o usuário ia escrever. Então seria o nome do usuário. A gente mudaria aqui para o meio. Aí aqui ele dá para mudar o texto. Você pode mudar o tamanho. Então para 16 e centraliza de novo. E a fonte também. Tá aqui. Então vou botar a fonte que geralmente a galera coloca. Vou botar. Vou assentar aqui para reclamar. E aqui, beleza, aqui a gente fez uma caixa de texto. E aí a gente quer criar uma caixa de texto para senha. Mas a gente pode fazer, em vez de fazer isso tudo de novo, e também, em vez de copiar e colar, a gente pode pegar essas duas formas, e essa forma e o texto que a gente pegou, e a gente pode, se
se não me engano aqui, você junta eles num componente só. Então, esse aqui seria caixa de texto. É a coisa legal de componentizar um grupo de formas, texto, é que você pode copiar esse componente e aí você vem aqui, você muda o texto, então seria senha. Não. Muda isso. É porque eles estão no mesmo grupo, tem que selecionar. Não, é que eu tinha feito isso antes. Eu tinha... Ah, tá, entendi. E aí uma coisa legal de componente, o que eu tinha feito que eu tava achando que tava funcionando o que eu ia mostrar, mas enfim, tava só errado, é que, por exemplo, aqui a caixa de usuário, ela tá com a cor... Enfim, ela não tem cor, né? Vou botar uma cor de fundo aqui. Não é isso, é aqui. Aqui ela tem essa cor de fundo meio cinza. Então, por exemplo, vamos mudar para uma cor... Tá azul aqui. Não vou me atentar muito a quão bonitas as cores estão. Mas aqui se eu mudar... Era pra mudar tudo. Rodrigo, você sabe o que tá acontecendo? Era pra mudar tudo, não era? Tem que selecionar os dois juntos. Não, ele... Essa você vai ter que mudar individualmente. Porque se você for mudar o texto, você tem que selecionar o texto dentro. Não, é que, tipo... Eu tinha feito isso antes, não sei o que tá acontecendo agora, mas, tipo, antes eu tinha mudado o background de um. Uhum. Será que... Acho que é esse aqui, na verdade. É porque eu tenho que mudar o componente pi. Não. Não, eu tinha mudado... É que eu tinha mudado esse aqui, um só, e ele tinha mudado outro junto. Eu acho que você tem que selecionar os dois juntos. Fala aí, tu. Pode falar. É a pergunta do Henrique. Ele perguntou se o pai é o de baixo. Então, Na verdade, eu acho que o pai é o de cima. O pai é o de cima. É o de cima. Por exemplo, o caixa de texto ali, ele é pai de senha e usuário. Não é isso? Sim, não, é o componente. É que quando você cria um componente, Uhum. você meio que transforma ele no pai. Então, quando você copia o componente, você tá fazendo um componente meio que é filho dele. Hierarquia de cima para baixo, da esquerda para direita. Um que eu copio, ele meio que tá atrelado ao outro. É. Então, Esses dois caixas de texto são filhos de login, por exemplo. Certo? sim. Mas, tipo, quando eu criei... Deixa eu deletar ele, dá problema? Não dá. Quando eu tinha criado esse componente, uma vez que eu copio ele e colo, então, tipo, eu crio uma cópia dele, ele teoricamente era para mudar junto as propriedades. Então, se eu mudasse aqui o fundo, era para mudar junto no de baixo. Eu fiz isso antes, estava funcionando. Enfim, eu vou olhar depois o que está acontecendo e vou continuar aqui porque tem mais coisa para fazer. Enfim, aí tem o usuário e senha. E aí a gente vai criar o botão. O botão vai funcionar do mesmo jeito. Vai criar do mesmo jeito. Só que ele vai ser um pouquinho maior. Então, altura 200. A altura 50. Centralizei aqui de volta. Eu vou colocar um arredondamento também um pouquinho maior. 24. E dentro do texto dele vai ser avançar. Aí, como eu disse antes, se não me engano, esses textos aqui, essas caixas de texto, você pode criar com espaço para digitar na hora que você for simular o protótipo. Aí eu já vou falar sobre simular depois. Só que eu não cheguei a gravar como faz isso. Então, enfim, continuar aqui o botão de avançar, criar componente também só para quando mexer em tudo. E aí, enfim, essa aqui seria basicamente a tela de login. E aí eu vou criar a tela principal do protótipo. Vou copiar o frame.
E aí vou tirar tudo aqui de dentro. Esse aqui vai ser a tela principal. E aí aqui dentro, ela vai ser uma tela que aqui em cima vai ter uma barra com um botão clicável e algumas imagens. E aí, acho que vale colocar primeiro a barra em cima. Então aqui a barra em cima, a gente vai fazer basicamente, a gente vai criar um retângulo. Esse retângulo a gente vai colar aqui em cima. Ele vai ter, pode ser esse tamanho 50 mesmo. E o que ele vai ter, posso botar ele, fazer o seguinte, botar ele com a mesma cor do fundo, do frame, e aqui tem as cores que já foram utilizadas, então a cor que foi utilizada, por exemplo, foi essa. E aqui em efeito, a gente coloca esse drop shadow. Então, aqui a gente tem uma barra superior aqui que tem uma sombra, e tá da mesma cor, mas dá para diferenciar que ele é um menu. E aqui o menu, ele vai ter um botão. Esse botão a gente pode pegar algumas coisas. Então a gente pode botar qualquer um dessas formas aqui, pode colocar imagem, pode colocar um SVG, mas eu não tinha nenhum SVG e acho que posso... Não tinha SVG, então eu decidi fazer um ícone de menu só utilizando as formas daqui. Então, aqui em cima no retângulo, a gente vai pegar dessas formas, a gente vai pegar a linha. Então, a gente vai criar aqui uma linha, pode ser de tamanho 20. E aí a gente tem essa linhazinha aqui, e a gente copia ela e cola 3 vezes. Então, a gente seleciona a linha 2, desce um pouquinho, aí seleciona a linha 3 e aí vai descendo. Então, quando você descer, ele vai copiar o espaçamento da linha 1. Vou dar um zoom aqui. Então, a linha 1 foi criada, aí... Deixa eu juntar aqui de novo como estava. A linha 2. A linha 2, selecionada, você pega aqui e desce um pouco. Aí da linha 3, ela vai estar aqui de novo. Aí você, quando for descer, aí aqui vai estar o espaçamento igual. Então aqui meio que já é o ícone de menu, aquele menu que todo mundo já padrão. E aí, enfim, mas aí tá cada um separado e o que a gente faz? A gente pega todas essas linhas e componentiza ela e fica junto numa coisa só. Então aqui já é meio que um botão do menu. E aí, bem, aí já tá com a barra aqui em cima. E aqui a gente vai colocar algumas imagens. Eu já tinha umas imagens salvas aqui no computador. Não vai aparecer para vocês, mas a imagem basicamente você pode tirar pode abrir a pasta no seu computador e arrasta a imagem para dentro. Então, você arrasta e ela está aqui dentro. É redimensionar as imagens para a imagem para ficar dentro, para caber direitinho dentro do frame. E aí as imagens a gente pode estilizar ela para ficar com a borda arredondada aqui, vou botar uma borda de 16. E que a gente vai centralizar também. E aí, essa tela é uma tela que na hora de fazer a simulação, ela vai ter rolagem. Então, tipo, a gente vai querer colocar uma imagem igual a essa, de tamanho, só que ela claramente não vai caber aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode só aumentar o tamanho do frame. E aí, quando for arrastar a imagem para dentro, aí se você redimensiona aqui segurando o Shift, porque ela mantém as proporções. Então, vai diminuindo aqui até ficar no mesmo tamanho. E aí que o Figma reconhece que está junto aqui na mesma linha. A 16 aqui também. E aí aqui a gente tem um frame que cabe as duas imagens. Aí você pode voltar, clicar aqui no frame e diminuir para ficar só o necessário. E aí você tem aqui a tela de rolagem. Eu acho que... Vou mostrar logo aqui a simulação dessa tela de rolagem. Acho que já fica legal. Eu compartilhei. Vocês não estão vendo, né? Vou abrir outra tela. Não estamos vendo. Aqui. Apareceu uma telinha aqui. Sim, agora Tá, okay. vemos. Aqui ele está simulando o Android. Então, aqui é essa tela, basicamente, só que tá vendo que ela tá cortada. Só que é só segurar e arrastar
e ela mostra tudo. Então, uma tela de rolagem. Ah, é. E esse menu aqui a gente tem que fixar no topo. Então, a gente tá vendo que quando sobe, ele some. Então, a gente volta pra cá. E aí, a gente junta... A gente pode juntar esses dois também no componente. Acho que dá problema. A gente pode juntar... Ué. Tô clicando, ele tá indo pro lugar errado. Estranho. Vocês estão vendo isso? Eu tô clicando aqui em cima, ele tá marcando embaixo. Tô. Estamos sim vendo essa arte aí que o Figma aprontou. Não sei o que é isso. Tenta selecionar no frame, às vezes. Pior que eu tô dando Ctrl Z e não tá... Desfazer. Vou... Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que dá pra manter daqui. Esse aqui é o componente 3, que é a barra aqui em cima. E aí, pra ela ficar grudada aqui em cima, a gente vem aqui, clica nela, aí vem no protótipo. E aqui a gente vai nessa propriedade aqui, que é o Scroll Behavior, que é o comportamento de quando você faz a rolagem na tela. Então, aqui, a posição dela, ela vai ser stick, então ela vai ficar sempre na parte de cima. E acho que já foi. Então, eu vou rodar aqui. Não, quero começar da tela principal. Aí ela tem que ficar... Não lembro como faz isso. Você lembra, Rodrigo, como coloca uma forma no topo sempre? Na camada mais externa? Tenta colocar o componente 3 em cima do Torre Eiffel do Cristo Redentor. Ah, Pode isso, ser pode crer. isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Valeu. Aí, enfim. Aí quando você rola, ela fica ali em cima certinho. Tá. E agora, eu vou mostrar primeiro. Tá, acho que pode ser isso. Aqui ela é um menu de login. Então, teoricamente, quando você clica em avançar, ela tem que ir para a tela principal do programa, do aplicativo. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse componente 1, que é o botão de avançar, a gente vai aqui em protótipo, interações, e aqui ele está o OnTap. Então, o que ele vai fazer quando... O que é esse OnTap? O OnTap é quando ele aperta no botão de avançar. E aqui a gente tem o que ele faz uma vez que o botão foi apertado. E aqui a gente tem o Navigate to, que é o navegar para alguma coisa. Esse navegar para alguma coisa é um frame. Então, quando a gente escolhe aqui, a gente tem a opção de escolher a tela principal. Então, tá vendo aqui, já tem uma setinha apontando para cá. Então, quando a gente, por exemplo, começa aqui no frame 1, a gente tem o usuário, sem quando clica em avançar, ele vai para a tela principal. Então aqui já dá para fazer um fluxo de navegação do usuário no protótipo que a gente está fazendo. E aí, esse menu aqui também, vamos fazer esse menu ele vai abrir um retângulo, uma caixa, um menu lateral. Então ele vai deslizar da esquerda para a direita, e aí dentro desse menu a gente vai poder colocar as coisas. E ele vai funcionar basicamente do mesmo jeito. Então, quando você clicar no botão, ele vai
meio que transicionar para algum outro frame. E esse frame, na verdade, a gente vai fazer a transição com overlay, mas eu vou mostrar. Então aqui eu vou criar um outro frame. Esse frame vai ser o menu. Eu vou apagar tudo que tá dentro. Eu dei o nome errado. E aí eu vou apagar tudo que tá dentro dele. E aí esse menu ele não vai ter a largura total do frame que a gente está se baseando. Ele vai ser menorzinho. Então aqui ele vai ser um quadrado que vai ter. Você pode botar algumas coisas, algumas formas. Então, sei lá, botar uma estrela aqui dentro. Aí teoricamente vão ser tipo os menus que pode ter no programa. E aí quando aí a gente vai fazer a transição. Então, por exemplo, aqui tem o botão. O botão é esse componente 2. Então esse botão componente 2, ele também você vem aqui no protótipo, a interações, e aí mesma coisa, um tap. Quando ele der um tap, ele vai fazer essa opção aqui que é o Open Overlay. Então ele vai abrir a sobreposição. E aí a gente tem que mexer aqui nas propriedades dele. Então, vendo aqui, ele vai abrir o menu. E aqui a gente tem algumas propriedades. Então, vai abrir o quê? Instantaneamente? Não, a gente quer uma transiçãozinha. Então, ele vai entrar na tela, move in. E aí ele quer fazer esse move in da esquerda para a direita. Então, setinha para a direita. E aqui tem algumas configurações do overlay. E a configuração que a gente quer vai ser top left. Então, o overlay ele vai estar centralizado, vai estar aqui ancorado aqui na parte de cima e na esquerda da tela. E também no protótipo que a gente quer, toda vez que clicar fora desse quadrado do menu, ele vai fechar. Então a gente ativa essa opção close when clicking outside. E aí a gente já pode fazer o nosso fluxo completo. Então, começando do login, a gente clica em avançar, aí avançando ele vai para a tela principal, e aí a gente vai abrir o menu. Então o menu, ele abre aqui a barra na lateral, e aí a gente vai ter vários tópicos aqui, que geralmente tem, e quando clica, fecha. E é basicamente isso. Esse é mais ou menos o que eu tinha gravado das vezes que eu aprendi, fora isso é tudo eu me virando e fuçando. Na verdade é sempre assim que eu faço as coisas, eu gosto muito de fuçar. Então, aqui a gente tem a opção de exportar, a gente pode exportar tipo o frame inteiro para mostrar para alguém. Ele também tem algumas, eu não lembro onde que fica isso agora, mas tem opções de você copiar o CSS do frame que você está usando. Então isso é muito bom na hora de você programar, porque você pode facilitar facilitar a comunicação entre quem está prototipando no Figma e quem tá fazendo o front-end de uma aplicação. E aí, não lembro exatamente o que fica isso, mas confia em mim, tem. Então, esse vai ser exatamente o fluxo, né? Nós vamos fazer o desenho aqui. O desenho nós vamos montar com CSS, HTML e o JavaScript do React. E depois, para implementar as ações, nós vamos chamar APIs com Node.js. Então, nós já, entre semana passada e hoje, já vimos duas fases do exercício, né? O primeiro tem uma terceira fase que nós não vamos falar agora, que é a estrutura de dados, né? Mas de pouco a pouco nós estamos montando os sistemas e as ferramentas para completar o sistema inteiro. Então a gente primeiro faz o desenho, os fluxos no FigJam. Aí a base disso a gente limpa os desenhos dentro do Figma. Aí depois passa esses desenhos para o front-end, para o CSS, HTML e o JavaScript. E dentro do JavaScript a gente faz a implementação dos APIs.
Uhum. Alguém já seguiu esse processo alguma vez? Heitor, tu não pode responder. Acho que o processo todo eu nunca passei não. Quando eu comecei, já tinha a prototipagem toda feita. Uhum. Só que eu acho que nem era no Figma, era só um PDF com um monte de coisa e a gente tinha que fazer na mão. Esse sistema tem vários, né? Tem o Figma, tem o XD do Adobe, tem Era da Adobe. uma meia Verdade. dúzia de sistemas. O Figma é bom porque ele tem tanto o FigJam, com o qual a gente pode prototipar os fluxos mesmos com diagramas. A gente pode diagramar os fluxos, Desenhar, né? desenhar. Aí depois a gente pode finalizar, fazer o que se chama os wireframes. A gente normalmente faria esses desenhos aqui em branco e preto. E depois, sabe, finalizar o tema e tudo mais, as cores, as fontes e tudo mais, e aplicar nos wireframes. Aí depois começar a trabalhar em cada um dos fluxos, porque a gente pode fazer isso em paralelo. Digamos, se tivesse uma meia dúzia de fluxos no Figma, a gente poderia já começar a passar o primeiro fluxo para o grupo que vai fazer tanto o grupo full stack, né, que vai completar esse desenho. Exporta para o WordPress, né? Não, exporta não. Não. A gente não exporta nada para o WordPress. Ah, A não? gente exporta o CSS e o HTML e passa para ou o Next.js ou para o React.js. Vamos ter que escolher qual desses que nós vamos usar. Então, o front-end seria todo feito em CSS, HTML e JavaScript. Uhum. Agora, o JavaScript chama o API e o API fala com o WordPress, com o que seja, com o serviço que precisa. Entendi. Desculpa aí, tu pode falar agora. Não, não era isso mesmo que tinha para pelo menos a parte de prototipagem, e aí o Rodrigo vai ter mais coisa para falar. Agora, eu tenho uma dúvida, desculpa, só antes de continuar. Eu não sei se o Rodrigo vai falar sobre isso. Essa transição dentro do Figma, eu acho que você tem 3 ambientes. Esse do desenho, que é parecido com o Miro. Tem esse que o Léo falou, que é um wireframe, que é só linhas, né, pretas, assim, que você vai ter o fluxo, parece uma coisa de engenharia. E tem essa parte que o Rafael estava mostrando para a gente aqui, que você tem uma navegação mesmo com a cara, né, do aplicativo, do site e tal. Eu nunca consegui fazer essa transição. Como é que faz de um para o outro? Como é que Não, isso é simples. Então acontece, quando a gente faz o primeiro desenho, digamos, ele já abre esse cria, de novo. Abre esse de novo. Então, ele cria automaticamente, é isso? não. A gente criaria esse desenho aqui, no primeiro passo, sem se preocupar com cores, com nada. Digamos, onde tem essa foto do Cristo Redentor, apenas teria um espaço que diria foto. Foto 1, foto 2, né? Uhum. Então a gente cria esse protótipo, esse wireframe completo, sem passar muito tempo nos detalhes visuais, né? Uhum. Aí dá uma segunda passada para limpar e aplicar, porque nesse ínterim a gente pode decidir Mudar no, as coisas, né? não só isso, no que chamam como é que chama? O Identity Kit, né? Tem que ter um Identity Kit que vai explicar, ok, quando a gente usar um text box, vai ter vai ser retangular ou vai ser redondo? Que fonte que nós vamos usar? Que cores? Os Então, padrões, né, que você está os falando. padrões do Identity Kit. Então, a gente pode começar a desenhar sem esse Identity Kit, usando o wireframe. Com o wireframe, a gente faz tudo em branco e preto, enquanto está definindo o design style, o marketing brand, tudo isso, né? Uhum. Aí depois que a gente volta aqui para uma segunda etapa e começa a produzir o produto que vai para os programadores. Mais visual, né? Eu com Nessa... visual mais acabado. Então, beleza, era isso a dúvida. Obrigado. Rodrigo, pode continuar, por favor. Tudo bem. Deixa eu só compartilhar a tela. Cadê?
Prontinho, estão todos vendo? Todo mundo está seguindo aqui o passo a passo? Sim. E está valendo a pena até agora? Estão entendendo mais sobre como funciona o sistema de desenho? Isso aí eu comecei a desenhar ali, Rodrigo, desculpa. Eu me Ah, empolguei. não, sem problema. Na verdade, pode até deixar aqui que eu vou usar. Beleza. Tá, então o Rafael comentou sobre basicamente o básico, como fazer uma tela. Ele também fez alguns objetos, um botão, também fez o básico de prototipar. Eu vou explicar um pouquinho sobre auto layout. Isso é algo um pouco, não é muito novo, mas é um pouco recente que o Figma colocou. E esse auto layout, para resumir, seria Flexbox do CSS. Para quem mexe com front-end, sabe o que é mais ou menos. Então, trabalha um pouco de responsividade. Para explicar isso melhor, eu vou criar uma pequena caixinha de texto. Eu vou escrever o usuário. Deixa eu colocar aqui no tamanho, deixa eu colocar 50. Eu vou colocar um semibold. Eu vou centralizar. Opa, dei aqui um espaço errado. Tá. Existem dois jeitos de colocar o auto layout. Tem a tecla de atalho Shift A, ou geralmente aparece aqui no lado direito, o auto layout. E vai aparecer essa telinha aqui. Essa parte aqui, essas 3 setas, significa o seguinte. Essa setinha aqui quer dizer que todos os objetos vão estar na vertical. Essa seta aqui, para a direita, quer dizer que todos vão estar na horizontal. E essa seta aqui seria um wrap, ou seja, quando eu diminuir os objetos, eles vão meio que pular para a linha de baixo. Para explicar melhor esses 3 aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar esses 3 cubos. Vou juntá-los e vou colocar um auto layout. Então, esse aqui, todos estão na vertical. Esse aqui, todos estão na horizontal. E aqui o wrap, se eu diminuir, percebe que o último foi para baixo. E eu vou diminuindo e todos estão na vertical. Isso aqui é ótimo para responsividade, principalmente para telas um pouco pequenas, principalmente para passar para o smartphone. Deixa eu voltar aqui no exemplo. Só uma perguntinha. Então, dá para planejar a responsividade no Figma e depois aplicar no CSS, né? Tipo assim, no Figma a gente consegue ver como queria funcionar antes de a gente aplicar isso, certo? Sim. Eu só não tenho certeza se o se o Figma salva... Pode falar, Léo. No Figma, você tem que escolher qual sistema e qual vai ser o DPI que vocês vão usar para o desenho, né? Vai ser de 1400, vai ser de número X de colunas. Então, tem várias coisas que a gente tem que fazer entre a prototipagem e o desenho, né? Porque o desenho vai ter que suportar vários dispositivos, né? Então, tem que decidir dentro desses dispositivos quais são os parâmetros que nós vamos usar, né? Então, tem o sistema, qual o sistema de colunas, qual vai ser as dimensões que nós vamos usar para cada um dos dispositivos. Então, tem várias decisões mais técnicas que nós vamos ter que fazer durante o desenho antes de fazer o corte. É, isso aí. Esse objeto aqui, essa parte aqui, seria o espaçamento entre os objetos. Então, eu vou esticá-los. Você percebe? Deixa eu só esticar aqui. Então, você percebe que eles estão se afastando. Se eu reduzir, eles vão ficar mais próximos. Aqui seria o espaçamento vertical. Deixa eu só colocar tudo aqui no meio.
Então, esse aqui seria o espaçamento vertical. Perdão, esse aqui seria o espaçamento horizontal. E esse aqui seria o espaçamento vertical. Uma coisa boa do Auto Layout é que... Deixa eu fazer um outro quadrado, dessa vez um pouco menor. Se eu quiser colocar esse quadrado aqui neles, tcharam, ele se adapta. Então é muito mais intuitivo do que simplesmente colocar o quadrado no meio e ajeitar o espaçamento entre esses dois. O Auto Layout facilita muito isso. Também pode fazer Auto Layout com texto. Vou colocar aqui o Shift A. Então, seguindo a mesma questão, espaçamento horizontal, espaçamento vertical. E com texto, dessa maneira que eu estou fazendo, é muito bom para criar botões. Então, eu já tenho o meu espaçamento aqui, basta só eu criar um fundo. Deixa eu colocar a cor aqui do fundo. Deixa eu colocar aqui a cor da letra. E pronto, eu tenho meu botão. E uma coisa boa desse botão é que eu posso torná-lo responsivo. Então, se eu diminuir ele, você vai ver que o usuário fica bem centralizadinho. Não vai ver muitas distorções. Bom, esse é o básico do básico de Auto Layout. Eu recomendo que vocês deem uma fuxicada também, porque começa a complicar um pouco quando a gente usa esse Auto Layout para muitos objetos dentro do outro. Agora vamos colocar uma outra situação. Vamos supor que nós decidimos basicamente a identidade visual, ou seja, a logomarca, mas principalmente as cores e a tipografia, que a gente queira colocar no Figma para aplicar no nosso protótipo. Seguinte, deixa eu só deletar isso aqui. E eu vou criar mais um quadrado. Vou criar, na verdade, 3. Tá. Heitor, na escuta? Na escuta. Escolhe uma cor. Pode ser qualquer uma. Verde. Verde. Verde musgo. Verde musgo seria... Ou qualquer verde. Qualquer verde também serve. Não, é que musgo é mais ou menos nesse tom, não é? Por aí. Tá. Léo, na escuta? Tô. Escolhe outra cor. E que combine com verde... Amarelo. Assim, pode ser qualquer cor, mas pode ser amarelo. Vou escolher esse amarelo aqui que tá num tom próximo. E esse aqui eu vou colocar um tom... Eu vou pegar o verde. Azul. Verde, amarelo e azul. Não, eu queria pegar um tom mais neutro. Pronto, é um verde, só que mais neutro. Tá, então... Suposição, nos reunimos e decidimos que essas 3 cores fazem parte da nossa identidade visual. A gente pode salvar essas cores clicando nesse botão aqui, Local Styles. Só clicar no mais. Aqui você pode salvar padrões de texto, cores, efeitos e grid. Vamos na cor, por exemplo. Eu vou pegar esse verde aqui. Uma coisa boa do Figma é que todas as cores que estão no documento ele deixa salvo. E até é bom você fazer esse tipo de procedimento, porque ele salva as cores de absolutamente tudo no documento. Então, se tiver muita coisa no documento, ele vai salvar absolutamente todas as cores que estão no documento. Então, vamos pegar esse verde aqui. Vamos colocar um nome para ele, que é green. Vamos colocar a descrição, que seria cor primária. Para salvar, só clicar aqui em Create Style. Pronto. Ele está salvo. Então, eu posso pegar qualquer objeto. Vamos supor, eu vou pegar mais uma tela.
Para você ver as cores que são salvas aqui no fio, você vai aqui nesses 4 bolinhas, esse tile. E aqui você vê as cores salvas. Então é só você clicar. Você também pode fazer algum tipo de alteração, só você clicar aqui. E aqui você pode fazer a edição toda de novo. O texto também funciona. Então, vou pegar aqui um Loren Pixel. Aumentar para 50. Eu vou pegar essa cor do. Eu vou pegar essa fonte do Inter. Eu acho o Roboto que está se tornando uma Montserrat de design. Desculpa aí, pessoal. Roboto é a nova Comic Sans. Não. Calma. Aí não. Roboto é uma ótima fonte, só que, pelo menos para o UI, para mim tá ficando um pouco saturado. Eu gosto de explorar, então vamos de Inter. Vou pegar esse aqui, vou diminuir para 32. Eu vou pegar o Medium. E vou diminuir aqui, vou colocar para 24. Colocar no regular. Tá, então eu vou pegar esses 3 textos aqui. O primeiro vai ser para título, o segundo vai ser para subtítulo e o terceiro vai ser para texto. Fazendo o mesmo procedimento, vem aqui em Local Styles, clica no mais, texto. Aqui você coloca o nome, vou colocar título. Aqui você escolhe as propriedades, então fonte Inter, foi semi-bold, tamanho 50. Então é só Create Style. Então se eu clicar nessa caixa aqui, basta eu vir nesses 4 pontos aqui, e tá aqui salvo o título. Agora vamos supor... Não, vamos supor não. Vou salvar mais um estilo aqui. É esse? Peraí. Está... Tá. Aqui texto. Inter, regular. Se não me engano era 24. Deixa eu só copiar um texto aqui rapidinho. Tá, já sei, tive uma ideia. Loren y. Copiei esse Loren Y. Esse é um texto muito grande. Vou alargar um pouquinho. Selecionar a caixa de texto. Erro procedimento. Clica nos 4 pontos. E aqui só escolher o estilo. E vejam que ele mudou o estilo todo. Esse procedimento é ótimo para a gente criar o nosso Style Guides. Então, quando a gente decidir a nossa paleta de cores e os tamanhos das fontes de texto, seja para desktop quanto para Android, porque pelo fato de serem aparelhos diferentes, eles têm padrões de texto diferentes. E isso é muito bom para a gente fazer essas alterações, economiza muito tempo. Bom, o Rafael explicou sobre prototipagem. Eu vou explicar um pouquinho sobre a parte do CSS. Antes ele ficava na parte de protótipo. Ele não fica mais. Devido à última atualização que teve, a última grande atualização que teve, o Figma ele criou uma área específica para os programadores chamada Dev Mode. Para vocês irem nessa área, só vocês clicarem aqui. Pronto, mudamos para o nosso Dev Mode, nossa área de desenvolvimento. Uma coisa legal é que ele faz uma análise dos objetos.
Então aqui ele está colocando a borda e a padding do objeto. E aqui é basicamente o código CSS que eu posso copiar. E aqui também ele está dando a cor RGB e aqui a cor em formato de código. Ele também pode nos dar código em CSS, mas também em iOS, nesses dois estilos aqui, ou em Android. Então aqui está em Swift UI, que é para iOS. Aqui está o código inteiro. E no caso do Android, vou colocar o Compose. Uma atualização, uma novidade dessa nova atualização, eles colocaram plugins para desenvolvedores. Um desses plugins seria a interação entre o Figma com o VS Code, mas também existem outros tipos de plugins que vocês podem adicionar. Também tem o de GitHub, e aqui tem diversos outros plugins. Tem esse aqui, Figma to Code. O Figma tem plugins que convertem todo o seu trabalho em código. Eu já testei uma vez e não costuma ser muito confiável. Para CSS é ótimo, mas caso você queira absolutamente tudo, HTML, CSS, não costuma ser muito preciso. Mas vocês podem dar uma testada. Assim, eu não vou me aprofundar muito nessa parte específica de Dev Mode, até porque eu não sou desenvolvedor e é algo que eu não testei muito. Também queria aprofundar, eu também queria comentar sobre variáveis e tal, mas isso é algo muito bom, uma nova adição do Figma, mas é algo que eu ainda estou começando a me acostumar. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu só queria comentar que eu estava vendo na sua tela que meu mouse estava em algum lugar por aí. Eu já tirei ele 30 vezes, mas ele não sai da sua tela. Te falar, eu nem percebi. É. Então tá bom. Então beleza. Tá, Show. Deixa eu só fazer uma pergunta. claro. Quando você estava vendo os esportes lá, clica em alguma coisa rapidinho. Os esportes do CSS. Tinha uma coisa para React direto ou eu tô ficando maluco? Deixa eu Quando você clica ver. em code ali, Anima, ali embaixo. É Anima. Isso seria. É uma espécie de site externo que converte todo o seu trabalho de Figma para React, HTML. Confesso que ainda não dei uma testada. Eu ainda não testei, se não me engano, eu testei 1 ou 2 vezes. Mas assim, até que funciona. Mas como eu disse, esses plugins que convertem tudo em HTML, CSS direto, não costumam ser muito precisos. Se for para um código em específico, até dá. É um Agora, componente específico, né, por exemplo. Não tudo. não tudo, e tipo assim, não espere que esses plugins vão converter o front-end inteiro. Não vai dar muito certo. Entendi. Qual seria a metodologia, então, para você utilizar isso num ambiente, quando estiver pronto? Como é que você exporta, então? Bom, você pode, para exportar o código CSS, basta você clicar no objeto e aqui vai Tá. estar o código CSS do objeto. Uhum. Então, vou clicar nessa tela. Aqui ele já está mostrando background, o padding, aqui já está colocando os alinhamentos, as colunas. Então é só você copiar e passar para o seu código. Mas é claro que tem que ter também um planejamento de HTML. E Sim. isso seria mais a questão do pessoal da
do desenvolvimento em comunicação com o pessoal de design. Perfeito. Beleza. Obrigado. Tá, para encerrar, eu vou dar algumas recomendações de plugins e falar do FigJam. Figma tem bilhões de plugins. Para vocês pesquisarem plugins, vocês podem ir na página principal, mas já que estou no arquivo, só vocês clicarem nesse botão aqui, escrito Resources, e clicar em Plugins. Eu tenho alguns plugins salvos. O primeiro que eu recomendo é esse aqui, que é Iconify. É basicamente uma biblioteca de ícones. E tem diversos estilos e ícones de diversos design systems. Fluent UI, Material Design, Bootstrap, vários. Então, professor Mafra, me fale, sei lá, um objeto. Pode ser qualquer objeto. Saída. Está exit aí, né? Já tá. Então, entrada. É o inverso. Né? É o ícone do fone, né? Para você fazer um chat, né? Chat. Tá. Então aqui tem diversos modelos de ícones. Aqui para exportar tem um tamanhozinho. Você pode mudar a cor e você pode colocar a cor que ele já está salvo. Aqui você pode importar o ícone, então ele vai estar aqui. E aqui você pode esticar à vontade. Como tá se não me engano, tá em SVG, então não tem aquela questão de distorcer, de ficar pixelado. Então você pode esticar à vontade, já que é um vetor. Você pode importar como componente, ou você pode importar como código. E aqui abre o site, e aqui você pode exportar como um código SVG, Não tá aparecendo HTML. Isso. Tá Aqui mostrando... abriu... Se mudou porque de abriu num site externo. Uma saída para isso é você compartilhar a tela, não compartilhar a guia, entendeu? Porque sempre que você mudar, ele vai estar sempre mostrando a tua tela geral. Entendi. Deixa eu... Ultimamente eu tenho preferido usar essa... Tudo bem. Tá. O segundo plugin que eu recomendo é o FigGPT. É basicamente um chat GPT dentro do Figma. Então, para fazer textos, questão de copywriting, é bem útil. Mais um plugin que eu recomendo... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem o Unsplash. Unsplash é um banco de imagens gratuito e tem diversos tipos de imagem com ótima qualidade e imagens gratuitas, com aquela licença que você pode usar tanto pessoal como comercial. Então as imagens que você usar aqui não vai dar processo. Creative Commons. Não seria necessariamente um Creative Commons, é bem parecida. Que eu sei que o Creative Commons tem ligeiras diferenças, mas seria basicamente isso. Mais um plugin para encerrar. Deixa eu ver aqui. Splash Responsive. Esse aqui é o meu favorito. Mas eu vou colocar esse aqui. Color Palettes. Você pode basicamente criar paletas de cores aleatórias. Mais um só para encerrar. Deixa eu ver. Image Tracer. Eu simplesmente amo esse plugin. Você tem que escolher uma layer primeiro. CCND. Com licença.
esse Image Tracer, ele pega uma imagem e vetoriza. Isso aqui é ótimo. Só que, infelizmente, de uns meses para cá, ele se tornou pago. Mas, assim, é um valor simbólico de $2, que dá um equivalente a uns 10 e pouquinho. Assim, provavelmente tem, com certeza, outros plugins, vários outros plugins parecidos. Mas, assim, por praticidade, eu recomendo comprar. Até porque é bem útil. É um pagamento vitalício? É, pagamento vitalício. Então é barato. Né? Vale muito a pena. Eu usei muito esse plugin em diversos trabalhos e facilitou muito. Tá. Alguma dúvida por enquanto? Não, tá tranquilo. Pensando Tá. em usar isso pro Tibum. Galera pulando. Assim, como eu disse, Figma tem bilhões de plugins, tem uma comunidade muito grande, então se vocês quiserem pesquisar plugins sobre questões de texto, cor, enfim, existem uma variedade enorme de plugins e a maioria é gratuita. Tá, vamos seguir para o FigJam. Deixa eu voltar aqui para o menu principal. Deixa eu colocar aqui na parte de time. Como o Rafael disse no início, essa aqui é a parte principal. Para criarmos um novo arquivo, tem esses dois botões. Design File, você basicamente vai abrir um arquivo de design, que é aquele que nós acabamos de fazer. E temos o FigJam Board, que é basicamente o arquivo do FigJam. Então, vamos clicar. Isso aqui não é muito diferente de um Trello. Então, deixa eu só reduzir um pouquinho o zoom. Então, aqui nós temos um marcador com algumas opções e algumas cores. Aqui nós temos um quadrado e alguns post-its. E aqui dentro você pode escrever. Vou só escrever um texto aleatório. Fazer operações até amanhã. E fica salvo para todo mundo no time. Aqui nós temos um quadrado, mas também você pode colocar outras formas, um eclipse, um diamante e um triângulo. Vou pegar um círculo, que, se não me engano, e se eu estiver falando errado pode me corrigir, geralmente o círculo quer dizer o início de uma arquitetura de informação, se eu estou enganado. Quando a gente seleciona o círculo, você pode colocar um texto dentro dele. Vou colocar início. Pode mudar o tamanho. Tem algumas sugestões, mas aqui você pode colocar o tamanho. Eu vou colocar 32. Tem aqui algumas fontes, não tem muitas, mas até porque a questão aqui é só desenhar. E você repare que tem essas bolinhas aqui. Se eu clicar nessa bolinha aqui apontada para baixo, por exemplo, ela vai criar uma outra forma para baixo. Então eu vou colocar um retângulo redondo. Clicar à direita, vai criar mais uma forma para a direita. Esse objeto aqui seria o conector. Então, eu posso conectar formas. Segue a lógica parecida na parte de prototipagem que o Rafael mencionou. Então, eu vou pegar o conector, vou clicar aqui na bordinha, eu vou clicar em segurar e levar até a próxima forma. Pronto, agora elas duas estão conectadas. Eu posso arrastar ela para qualquer canto, que ainda vai permanecer uma linha.
Fora de tu, Rodrigo, alguém já tem usado o FigJam nesse grupo aqui? Rafael, Guilherme, Henrique, Juliana, Lucas. Vocês já tinham Já usado o FigJam? utilizei, mas não utilizo mais o Figma, mas o FigJam não com tanta frequência. Ok. E vocês estão gostando do jeito que nós estamos apresentando o material? Acho que está sendo bem informativo, assim. A maioria das coisas eu já tinha visto, mas é bom dar uma revisada. Ok. Porque o negócio é o seguinte, cada um de vocês vão ter que decidir se vocês querem trabalhar na parte de design, de front-end, de back-end, de data design. Então, nós estamos explorando cada um desses temas, né? Nós exploramos um pouco do back-end da vez passada, de um jeito muito leve, com Node. Agora nós estamos vendo a parte do design, que tem dois campos, né? Um é de prototipagem com esse tipo de ferramenta aqui, depois tem o desenho com Figma, depois o desenho passa para o front-end, que tem que ser desenvolvido com CSS, HTML e JavaScript. Aí depois tem a parte de trás, né, o back-end. Então, eu acho que com isso cada um de vocês podem ter uma ideia de que é que vocês gostam e também poder experimentar em várias áreas, né? Se quiser, por exemplo, eu quero tentar trabalhar na parte de design, ou na parte de front-end, ou na parte de back-end, ou na parte de dados, o que seja. Se for uma coisa, por exemplo, que vocês nunca tinham mexido na vida, né? Aí, tipo, e pode ser uma oportunidade de você olhar, tipo, nossa, eu sou back-end developer, por exemplo. Cara, eu nunca mexi com prototipagem. Por que não, né? Vai que vocês gostam. E quem é louco como o Heitor tenta ser um full stack. Coragem. Desculpa, vai lá, Rodrigo. Bom, alguma dúvida por enquanto? Bom, sobre FigJam, é basicamente isso. FigJam não tem muito o que explicar. Se você já mexeu no Miro ou em algo parecido, tipo Paint, você não vai ter tanto problema nisso aqui. Isso aqui é ótimo para desenhar. Se você tiver uma mesa digitalizadora ou souber desenhar muito bem no mouse, você vai arrasar nisso aqui. E é mais para planejamento. Você pode usar as formas e esses conectores para fazer arquitetura de informação. Eu costumo fazer dessa forma. Mas, de resto, é apenas isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, beleza. Eu tenho uma. Alguém já fez alguma arquitetura de informação? Alguém já trabalhou nisso? Eu, entre aspas, já trabalhei. Posso pesquisar aqui. Deixa eu ver se consigo encontrar. Okay. Você poderia explicar o que é isso, Léo, porque talvez pelo nome eu não esteja conhecendo. Então, a arquitetura de informação define qual vai ser a navegação dentro de um aplicativo ou mesmo dentro de um sítio web, né? Antigamente era o antigo sitemap, né? O mapa do sítio. Mas hoje em dia é um pouco mais complicado, porque tem que definir todos os todas as opções que seriam disponíveis ou dentro do aplicativo ou dentro de um sítio web. Aí, a partir disso, cada uma dessas recebe um fluxo. Então, o desenho normalmente começa com arquitetura de informação. Aí depois passa para o wireframe, aí depois para o desenho. Só uma pergunta, isso que você está falando é tipo escrever as histórias? Não tem nada a ver com história. Okay. Então, é apenas uma definição de todas as opções que deveriam existir
nessa iteração do produto. Então, o produto se define em várias iterações, né, com o método Agile. Quer dizer que a gente começa com o Minimum Viable Product. Esse produto tem certas especificações que se definem na arquitetura de informação. Então, tudo parte desse desenho, né? E a gente pode até fazer semana que vem, Zé, falar um pouco sobre o Information Architecture. Ok. Porque tudo parte disso, né? Então a gente faz o Information Architecture. Eu vou fazer uma simples digamos, do Moodle. Bem, parte do Moodle, porque o Moodle tem mais ou menos 700 peças de informação no Information Architecture deles. Vou fazer um bem levezinho para mostrar como funciona isso. A partir disso, então, a gente pode começar a fazer os fluxos e depois definir como é que eles vão funcionar. E depois de tudo isso que a gente começa a programar. Então, a lição mais importante é que a gente nunca começa com a programação. A gente sempre começa com o desenho. Por isso, eu acho que, para quem é programador, talvez essas primeiras 2 ou 3 semanas sejam um pouco chatas, mas vocês vão aprender, se não entendem ainda, que a parte de desenho é tão crítica quanto a parte da engenharia do produto. Muito obrigado, hein, Rodrigo. Desculpa. Não, sem problema. Alguém tem mais uma pergunta? Não, acho que tá beleza. Bom, com isso, agradeço a atenção e encerro a apresentação. Muito obrigado. Show demais. Deixa eu ver se tem emoji de palmazinhas aqui. Nossa,